Olá pessoal, então, resolvi gravar esse vídeo aqui sobre a família das aliáceas, do alho e da cebola, porque tem pontos importantes ali que só com a apresentação ali dos slides não ia ficar claro para vocês, tá ok? Então vamos lá, apenas vou discutir aqueles aspectos mais importantes para vocês aqui. Então uma família importante, né? A cebola e o alho, cebolinho, o alho poró, mas principalmente a cebola e o alho, né? Estão entre as hortaliças mais cultivadas, né, e comercializadas no mundo. A cebola é de origem da Ásia, ali da região do Paquistão, do Irã. Vamos fazer um comentário rápido aqui sobre a cebola, né? Para a gente não interessa a inflorescência, não é o caso, né? Porque isso é coisa para melhorista. E precisamos saber também que é uma planta, que é aquela parte que a gente chama de cabeça da cebola, na realidade o quê? Aquilo ali é a bainha de folhas, né? Uma bainha carnosa, né? Bastante tenra, né? Formando aquela túnica, né? Com uma cobertura de várias bainhas foliares ali, forma aquela túnica que compactas, ela forma a cabeça da cebola. A mesma coisa para o alho, ok? Bem, cebola e alho são plantas bienais ou bianuais, tá certo? Que vão desenvolver o bulbo, né? A cabeça, né? da planta, quanto à inflorescência, respondendo à temperatura e fotoperíodo. Certo? Então agora a principal diferença entre as duas. Cebola é uma planta chamada de dia longo, certo? Ela precisa de temperaturas amenas ou frias, né, para desenvolver a parte vegetativa e depois ela precisa de dias mais longos para ela bulbificar, ou seja, produzir o bulbo, que é o que interessa para a gente, né? Aquela cabeça da cebola, que é a parte comercial. Então olha lá, temperatura fria ou amena para o desenvolvimento vegetativo e depois uma temperatura mais alta e um fotoperíodo mais longo para bulbificar. Aí vem minha pergunta, então quando é que você vai plantar a cebola? Planta ali durante o inverno, né? Outono e inverno, conforme a região onde você estiver no Brasil. Ela vai desenvolver num período mais fresco e depois ela precisa de dias mais longos, aí a partir de setembro, outubro, para que ela forme, né, a cabeça ou o bulbo, né? Ok? Importante saber também que errou na quantidade de adubação, principalmente o nitrogênio, né, que estimula o desenvolvimento da parte vegetativa. Então você aplicou uma fonte solúvel, por exemplo, de nitrogênio, ou mesmo uma fonte orgânica, muita cama de frango. Nitrogênio à vontade vai o quê? Estimular que a planta produza muita parte vegetativa e com isso você vai retardar o início do processo de bulbificação, tá certo? Pendoamento para a gente não interessa, né? Como já comentei. Então se liga aqui, sobre exigências fotoperiódicas de cebola. Assim como o alho, nós temos cultivares precoces, médios e tardios de cebola, tá certo? Então cebolas precoces, médias e tardias. As precoces duram em torno de 4 meses o ciclo, entre o plantio e a colheita. A de ciclo mediano, um mês a mais aí, de 5 meses, tá certo? E as de ciclos tardios, 6 meses. Tá ok? Então vamos plantar a cebola precoce. Mas aí tem um detalhe, né? Quanto mais curto o ciclo da cebola, mais baixa a conservação e mais suave o seu sabor. Olha, se ela é uma planta condimentar, a gente quer que ela tenha um sabor mais bem acentuado, mais concentrado, né? E uma boa conservação pós-colheita. Isso você vai obter com as cebolas de ciclo médio e tardio, ok? Então não é tão simples assim, vou produzir de ciclo mais curto. As mais procuradas com melhor valor comercial são as de ciclo médio e tardios, em função disso que eu falei, né? Melhor conservação pós-colheita e um sabor mais pungente, mais forte, né? Mais acentuado. Então tá. As de ciclo precoce, 4 meses, como eu falei, 3 meses ali de desenvolvimento vegetativo, o último mês vai encher o bulbo. Precisa coincidir com o período de fotoperíodo mais longo. Para cebolas precoces, não muito exigente, né? 10 a 11 horas de luz. Para cebolas de ciclo mediano, o dia já precisa ter de 11 a 13 horas de luz. Opa, já começa a ficar complicado, né? Onde é que você vai encontrar esse período aí? Durante o período do verão, na região sudeste. Então, são mais adaptadas para a região sudeste, essas cebolas aí. Você vai ter a baia periforme, a bola precoce, o IPA6, a roxa do barreiro, né? São próprias aqui para Minas Gerais, São Paulo, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Okay. E Goiás também, que também é produtor de cebola.
Já as cebolas tardias, são chamadas cebolas nobres ou argentinas, pessoal, aí só lá no sul do Brasil realmente. Por quê? Elas são as melhores, as preferidas no mercado. Ótima conservação pós-colheita, né? Sabor muito acentuado, mas tem um detalhe, né? Elas precisam de 13 horas de luz para mais. Quando que você vai encontrar isso aqui na região sudeste? É muito difícil. Então você tem que ir para o sul mesmo. Então Santa Catarina e Rio Grande do Sul são grandes produtores dessa cebola. Ela é bem adaptada à região sul. Tá? Então lá você consegue produzir tanto as cebolas argentinas quanto aquelas cebolas desenvolvidas lá pelo pessoal do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Aí vem a Rio Grande Bojuda, Jubileu, Bela Crioula, a Belo Vale, lá, né, desenvolvido lá pela Epagre de Santa Catarina, ok? Então tá. Falando um pouquinho de adubação, olha, nós, né, agroecólogos e agrônomos sabemos, quando você vê que a planta tem uma exigência acima de 70% de saturação de bases, você já sabe o que é isso, lembra lá da fertilidade, nós já comentamos na disciplina também, né? É uma planta muito exigente. Hortaliças, de uma maneira geral, são muito exigentes em fertilidade. Então, a saturação de base após adubação tem que ficar em torno ali de 70% para mais, 80% de saturação. Né? Beleza? Vocês já sabem como calcular isso, nós já vimos. Excesso de nitrogênio, já comentamos, né? Que fortalece o período vegetativo e atrasa, né, a formação do bulbo. Então, muito cuidado em respeitar as recomendações. Tá, outra curiosidade para a cebola, pessoal. Vocês vão ver naqueles vídeos aí que eu postei. Assistam aqueles vídeos, são bem interessantes, tá? Mostra a semeadura direta de cebola, de sementes. Mostra o plantio direto de mudas também, em cima da palhada, né? Muito usado ainda. E mostra também... Não, ali não mostra, né? O plantio de bulbinhos. O que são os bulbinhos? São as cebolinhas. Essas cebolinhas são plantadas quando? Bastiano, isso dá muito trabalho. Dá. Quem planta bulbinhos, né, faz o seguinte: ele semeia a cebola ali no período de junho e julho, né? 3 meses depois ele colhe a cebola. Quando ela já recebeu o estímulo para a formação dos bulbos, mas aquele bulbo está muito pequeno ainda, ele colhe, corta as folhas, né? Armazena aqueles bulbinhos em câmara fria. 4 meses, lá no início do ano, ali, entre safra, fevereiro, março, ele vai lá e planta de novo aquelas cebolinhas. Qual é a vantagem disso? Ela já recebeu o estímulo para a produção do bulbo, né? E vai desenvolver a partir dali. Só que atrasou, né? Porque você cortou a parte aérea, vai ter que desenvolver a parte aérea de novo. Então, vai ficar ali de 3 a 4 meses no campo. Bastiane, dá muito trabalho. Dá, mas qual é a grande vantagem? Você vai colher isso aí entre safra. Maio, julho, agosto, certo? Até julho, agosto. Ou seja, você pega o pico da entre safra, o preço da cebola está lá nas alturas, porque a maioria dos produtores vão colher cebola ali em janeiro, fevereiro. Você vai colher cebola entre junho e agosto, você pegou o pico da entre safra, aí você pega preços muito melhores. Essa é a grande vantagem. Assista aquele vídeo sobre plantio direto de hortaliças, né, em cima da palhada de adubos verdes. Muito interessante, né? Isso já está crescendo muito para hortaliças e nós já conhecemos todos os benefícios da adubação verde. Okay? Hoje o mercado consumidor prefere bulbos, né? Ou as cebolas de tamanho médio, nem muito grandes nem muito pequenos. Né? Okay? Tá, momento da colheita, quando ocorre o estalo da cebola. Ok? O estalo. Vocês vão ver no vídeo lá também, né, que quando a planta tomba, quando ela vai secando a parte aérea, ela tomba, aquele indicativo para o produtor de que ela está iniciando o ponto de colheita. As folhas vão ficando amareladas também, né, a parte aérea. E nesse tombamento ocorre um estalo, uma quebra, né, do caule, daquele caule tenro dela. Então é o chamado estalo. Vale para a cebola, vale para o alho também. Okay? Muito cuidado também, pessoal, com problema com competição de plantas espontâneas. Né? Por quê? Tanto a cebola quanto o alho, basta você ver nos vídeos ali, eles não conseguem cobrir toda a superfície do solo. Né? São plantas que têm ali a parte aérea, folhas muito diferenciadas, né? Como se fossem canudos, né? Voltados ali para cima, deixando o entorno ali da planta com uma exposição direta do sol sobre o terreno. Aquilo ali é tudo que plantas espontâneas desejam, né? Ok? Então, muito cuidado.
Até a formação do bulbo você tem que ter muito cuidado com a questão da vegetação espontânea. Então, mão de obra com capina é grande realmente, certo? O bulbo está em fase de desenvolvimento, dali para frente você não precisa mais se preocupar, porque aí a competição já não se estabelece mais, tá certo? Por isso que o plantio direto na palha, principalmente em sistemas agroecológicos, né, e orgânicos aí incluído, né, em sistemas agroecológicos, ele é recomendado, porque ele vai atrasar a germinação da vegetação espontânea. Com isso você ganha tempo, ok? Reduz a sua despesa com capina, com mão de obra. Entre as anomalias fisiológicas da cebola, eu citaria o charuto. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Está aqui a cebola no campo, observa bem, olha lá ó, a parte aérea dela, né? Expõe o entorno, o solo do entorno da planta, a radiação direta, umidade, ou seja, é uma festa para a vegetação espontânea. Tá? Lembra daquilo que eu sempre falo, né? A partir do momento que a cultura sombreou a superfície do solo, vai ser mais difícil a competição com as espontâneas. Então, elas ganhariam vantagem. Mas no caso da cebola e do alho, esse sombreamento ele não ocorre por completo. Esse é o famoso charuto, é uma anomalia fisiológica, tá? Está muito associado aí ao cultivar, né, a variedade. As variedades crioulas, né, elas têm mais formação de charuto. Qual o problema do charuto? É que ele não tem valor comercial, não está estragado, né? É uma cebola, né? Só que é um bulbo que tem um formato que não é aceito comercialmente, ok? Esse é o padrão ideal de bulbo. Beleza, doenças as típicas aí de aliáceas, né? A mancha de alternária ou mancha púrpura também, né? E tem o mal de Botrytis. E pragas, e principalmente a trips, né? Vou mostrar para vocês, essa é a mancha de alternária ou mancha púrpura, alternária porre. Tá aqui o Botrytis, né? Que é esse mofo, né? Cinzento, né? O negro. O que acontece? Isso aqui está relacionado à cura errada no campo, tá certo? Então a cebola, quando chegou no ponto de colheita, eu vou mostrar a foto, você tem que arrancar ela do chão, deixá-la curar por alguns dias no sol, no ambiente, de preferência com as folhas cobrindo, né, os bulbos da cebola. E isso aí, depois de 3 a 5 dias de cura no campo, aí você leva para o galpão. Se não for bem curado, começa a ocorrer esses mofos aqui, né, que vão deteriorar a cebola, né, e perde valor comercial, tá certo? Aqui um bulbo muito mal curado, né, ou seja, muita umidade, e foi para o galpão, logicamente, mofou, né? Esse bulbo mofou, ele perde valor comercial, tá certo? O ciclo da cebola varia aí de 4 a 6 meses, como eu mostrei, nas cebolas precoces 4 meses, tardias 6 meses, só que as tardias elas têm um melhor valor comercial, né, e o sabor mais acentuado, e o período de armazenamento também é maior, elas conservam mais. Gente, cebola colhe muito, olha, vai de 50 a 60 toneladas de bulbos já curados, aqueles que já perderam umidade no campo. Bulbos curados e limpos, ou seja, a produtividade é muito alta. Chega a tirar 4 caminhões de cebola de um hectare. Né? Quando é o momento da colheita, como eu disse, quando as plantas sofrem o estalo, vocês vão ver lá no vídeo, a cura no campo é com um tempo favorável. Né? Ela é necessária, ou seja, abrir o tempo, né? A semana está prevendo sol, está no momento de colher, você arranca as cebolas do chão, se puder, de preferência, deixa com as folhas cobrindo os bulbos, né? Muita gente não faz isso. Mas toma 3 a 5 dias de sol para promover uma cura, aí sim, aí depois você leva ela para o galpão. Lembre que se você não fizer uma boa cura, vai dar isso aqui, né? Cebolas com muita umidade vão mofar no galpão, perdem valor comercial. E lá no galpão ele completa a cura já na sombra, né? Beneficiamento e embalagem, né? Depois você faz aquele toalete, que é a limpeza, né? Não se lava a cebola, né? Você apenas limpa elas, remove, faz o toalete removendo folhas e raízes, e a embalagem aí de 45 quilos, tá certo? São aqueles sacos ali que você está vendo aqui do lado do produtor. E as de ciclo tardio, longo, já comentei, até 6 meses. Olha lá, colheu, né? Essa aqui é a planta colhida. Você, de preferência, tenta deixar as folhas cobrindo os bulbos, né? Para não ocorrer aquele esverdeamento. Depois de 3 a 5 dias de cura no campo, sem chuva, né, gente? Aí você leva para o galpão. Ela vai estar bem curada. Está aí, de novo, mostrando. Aqui no caso, aqui não foi feita a cobertura dos bulbos com as folhas, né?
áreas maiores normalmente dá mais trabalho, os caras deixam assim mesmo. É só ter o cuidado de não deixar muitos dias no sol, porque começa a ocorrer o esverdeamento, tá ok? Beleza? No outro vídeo vou falar sobre a cultura do alho. Beleza, pessoal?